A Júnior Nascimento de Portugal, para quem não conhece, é a maior organização do mundo dedicada à educação para o empreendedorismo e, obviamente, como todas as organizações, todas as pessoas e todas as famílias nesta situação, achamos que é um bom tempo para refletir sobre uma série de assuntos. Nós temos alguns eixos de atuação que são estratégicos, entre eles o empreendedorismo, mas também a literacia financeira, competências para a empregabilidade e a cidadania. E, portanto, decidimos desafiar alguns profissionais de áreas muito diferentes, portugueses e não portugueses, para debater um bocadinho, não só para nos darem a conhecer aquilo que tem sido o processo deles e delas, mas também para debaterem connosco alguns temas que são importantes para nós, nomeadamente como é que a educação e o empreendedorismo podem ser fatores-chave para ultrapassar os grandes desafios que nos estão a ser impostos na atual conjuntura. Como é que o estão a fazer, como é que veem o mundo Covid e pós-Covid, embora eu saiba que isto é só mais um evento e mais um desafio. E hoje temos uma pessoa que adora desafios. Kátia, eu sei que tu não gostas muito disto, mas eu preparei aqui uma introdução para ti, daquelas que tu vais ficar completamente arrebatada. Ela é de facto não só uma grande empreendedora social, uma grande mulher do impacto, mas uma boa amiga. Kátia, obrigado, estás aqui. Uma nota pessoal só para dizer que tenho saudades dos nossos almoços, dos nossos jantares, das nossas conversas, da nossa troca de ideias, mas também dos nossos risos, e que faz parte desta rede de empreendedores sociais que nós aprendemos a construir em Portugal. Eu conheci a Kátia em 2011, no primeiro formato de ISEP que houve em Portugal. O ISEP é um formato para líderes de organizações sociais, desenvolvido pelo INSEAD e gerido em Portugal pelo IES Social Business School. Aliás, a organização na qual ainda hoje eu sou colega da Kátia como formador e mentor, e lembro-me bem que nessa altura, em que eu estava à frente dos destinos de uma organização que se chama Terra dos Sonhos, que fundei em 2007 e que geri durante cerca de 10 anos, eu não sabia sequer que era um empreendedor social. Mas tive a sorte, aliás, como a Kátia também teve, de assistir ao aparecimento e crescimento deste conceito em Portugal e de todo um ecossistema que desde então, muito com a ajuda do IES, tem vindo a desenvolver e formar e que colocam Portugal, aliás, para quem não sabe, ao dia de hoje, numa posição de destaque a nível europeu e a nível internacional. Nós temos muito bons indicadores, muito bons exemplos de impacto e muito boas best practices. Na altura eu tive um privilégio ainda maior, que foi eu fiquei na mesa da formação, fiquei com a Kátia e fiquei com outras pessoas, entre as quais o Miguel Neiva, do Colored, que é um projeto que quase que dispensa apresentações de empreendedorismo social, com reconhecimento mundial, e foram tempos incríveis de descoberta e de identificação e identidade. E lembro-me da Kátia, especialmente de um momento, que eu não sei se te lembras, Kátia, que foi quando tivemos que fazer um exercício de negociação com o Nuno Delicado, e que era aquele exercício do braço de ferro, em que o Nuno basicamente nos desafiou e o objetivo era para tocarmos o maior número possível de vezes com a mão do adversário na mesa. E eu, à minha boa maneira competitiva, não é? E muito aguerrida e às vezes demasiado, agarrei na mão da Kátia, que era a minha parceira da frente, e comecei a desatar, a pôr a mão dela em cima da mesa com toda a força que tinha, até ao momento em que ela, com este sorriso que vocês veem agora, e com este ar meio calmo, disse assim: olha, se calhar era melhor não fazermos força e deixar que um e outro toquem as vezes que forem necessárias com as nossas mãos na mesa, porque assim, se fizermos isso, vamos conseguir muito mais. E esta foi a primeira pequena, grande lição que a Kátia me deu, foi o foco no ganho multiplicado para todos. E recebi esta lição na altura da Kátia e ficou para sempre, ficou para sempre. O tema de hoje, o empreendedorismo social além fronteiras, que vai dar às outras coisas também, é um tema que é feito à medida da Kátia. Ela é uma pessoa altamente focada em gerar valor em tudo o que faz da sua vida, associa as suas diferentes paixões, interesses, competências nisso. E ela sempre foi focada nisto, ou pelo menos desde que eu a conheço, e até bastantes anos antes de eu a conhecer. E nesse seu caminho para o impacto, há sempre uma constante, que é a descoberta do melhor que as pessoas têm e de um foco constante na capacitação, no dar ferramentas para que as pessoas construam os seus próprios caminhos, num percurso de desenvolvimento pessoal. E para isso ela usa todas as ferramentas que tem ao seu dispor e, acreditem, são imensas.
Alguma ideia? Licenciada em Psicologia Clínica e do Aconselhamento, tem um MBA em Gestão de Equipamentos Sociais e de Saúde, um grau de mestre em Psicologia do Desporto, uma pós-graduação em Intervenção Psicossocial com Crianças, Jovens e Famílias. Para além disso, é também diplomada em Liderança pela Harvard Kennedy School of Government, em Liderança Positiva pela United Nations University for Peace, aliás, um curso em que tivemos a oportunidade de estar juntos. E este curso estivemos juntos na Costa Rica, em 2014. Foi um curso extraordinário, muito, muito transformador. Mas, para além disso, também uma formação... Antes da minha primeira ida a Moçambique. Exatamente, antes deste teu novo caminho por terras africanas. Mas, para além disso, ainda tem formação em liderança criativa pela Think, a School of Creative Leadership, e em empreendedorismo social pelo IES, como já disse há pouco, o ISEP, Powered by INSEAD, mas também é formador e tem as formações de formadores, e portanto tem uma panóplia de ferramentas tão grande que é difícil acabar de dizê-las. Para além disso, formadora de sénior do Life Space Crisis Intervention Institute, facilitadora certificada da LEG Serious Play, e como se tudo isto não bastasse, foi também professora de Psicologia durante 13 anos na Universidade de Lusófona. E eu costumo dizer, eu com a Kátia tenho sempre algum medo, que é, a Kátia é tão boa psicóloga que eu tenho a conversa que tiver com ela e eu sinto que ela está a entrar dentro de mim. E ela faz isto com este olhar, não é? Com esta carinha inocente, com este sorrisinho, começa a olhar para nós e de repente já está lá dentro e sem nós percebermos está completamente a dominar o esquema. Durante 20 anos esteve à frente dos destinos da Press Acho que te tenho enganado bem ao longo destes anos também. Acho que te tenho enganado bem ao longo destes anos também. Enganaste-me e eu gosto de ser enganado por si. Acho que me tem feito bem. Durante 20 anos esteve à frente da Presley Ridge, em Portugal, e teve a iniciativa de trazer, aliás, o projeto para Portugal. A Presley Ridge é uma ONG de origem norte-americana, dedicada ao trabalho com as crianças, jovens e famílias mais vulneráveis, com problemas de comportamento e ajustamento. Como resultado da sua abordagem em Portugal, a Presley Ridge contribuiu ainda para mudanças estruturais do sistema de cuidados para menores e famílias, portanto um papel de public policy e de contribuição para desenho de política, incluindo o acolhimento residencial, e lideraram ainda o processo de desenho e implementação dos primeiros negócios sociais em Portugal. Hoje, e desde janeiro de 2019, diretora dos programas Live and Believe da Girl Move Academy, um projeto de empreendedorismo social maravilhoso, que eu adoro, de origem portuguesa, liderado pela Alexandra Machado, que eu espero que esteja aqui, e se estiver vai ter a oportunidade de falar, e que conta com outras boas amigas minhas, Rita Meg, Mara Santos e outras pessoas, nas suas fileiras. Implementam em Moçambique. Só gente boa. Só gente boa, só gente boa. E sobretudo mulheres, certo? Certo. O que é que elas fazem? Elas implementam em Moçambique, com foco nas jovens mulheres moçambicanas, um modelo inovador de educação que cria líderes e mulheres empoderadas para a transformação e evolução da sociedade moçambicana e com uma forte interação de troca de conhecimento e experiências com Portugal, onde têm uma rede de parcerias muito bem firmada e estabelecida, entre as quais a Catholic Lisbon School of Business and Economics, da qual eu também faço parte e tenho o privilégio de ter dado aulas a algumas das Gold Movers e de ter sido mentor de algumas delas. Mas se achavam que isto era tudo, não é. Ou não fosse a Kátia. A Kátia é também membro fundador da Federação Portuguesa de Orientação, voluntária no desporto na organização de eventos esportivos, praticante de orientação desde 1984. É atleta federada e faz competição em orientação pedestre e BTT. Praticante de trail running, mergulho amador e caça submarina. Pá, Kátia, eu vou dizer uma coisa, eu estou quase a precisar de um ventilador. A Kátia define-se como uma criativa, como uma enorme sede de aprender e explorar, como acho que ficou bem visível e notório para todos depois desta introdução. Acredita na superação de cada um e diz que impossível é nada. Adora desafios e quase nunca opta pelo caminho mais fácil. Ou, atreveria-me eu a dizer, roubando as palavras do livro do Scott Peck, opta invariavelmente pelo caminho menos percorrido. Talvez também por isso, traga o desporto e a aventura para o seu caminho de transformação social, onde é mestre a picar quem a rodeia com os challenges by choice. E olha, já estou cansado e nem sequer começamos, mas eu não podia deixar de dizer isto, porque é tudo muito importante, é importante para quem nos ouve perceber a história e a experiência de quem convidamos,
para que depois perceba o enquadramento de tudo o que nos vais dizer. E quando as coisas são enquadradas, ganham um novo significado. E agora vamos começar a entrevista. Desculpa a longa introdução. Já viste quão longa é a tua história e quão rica é a tua história? Também são muitos anos, não é? Já são 20 e pouco. Estás-te a rir porquê? Não, desculpa, 20 e poucos é um exagero, quer dizer, 19, 20. Exato, mais ou menos, mais coisa, menos coisa. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos, não é? Depois já aqui desta interação, Frederico, dizer que é um prazer mesmo estar aqui. Nós temos conversas que são sempre muito interessantes e muito ricas, não é? E agora sinto que estamos aqui a conversar e a partilhar, no fundo, o conteúdo com todas as pessoas que escolheram estar aqui connosco. Portanto, é um privilégio ter-te a ti e ter-vos a todos aí desse lado. E agora, vindo aqui à tua pergunta, enquanto estavas a colocar a questão, eu estava a tentar decidir se me estavas a chamar gordo ou se me estavas a chamar um calhau. E depois pensei, ok, não deve ser nem uma coisa nem outra. O facto da inspiração, eu acho que eu tenho um pouco de Obelix no sentido de descobrir poções mágicas em tudo e mais alguma coisa. Para além de todas as coisas que tu disseste que eu gosto, eu sou uma fã de fantasia e de ficção científica, que são áreas que me inspiram imenso. É também uma fonte muito gira de conexão com o meu filho, que tem 16 anos, portanto partilhamos aqui toda esta área e de facto eu acho que é muito fácil nós acreditarmos em poções mágicas para fazer alguma coisa, não é? Eu não faço isso na ficção científica porque neste percurso também percebi que a ciência tem muito a dizer sobre as coisas, mas acredito na fantasia no sentido dela nos ativar e vivermos com a crença de alguma coisa que até pode ser maior do que nós, que eu sei que para algumas pessoas essa crença pode estar na sua espiritualidade, pode estar na religião ou pode estar na fantasia, no sentido de sonhares o impossível. E quando tu abres um caminho para sonhar o impossível, de repente tu estás a construir novas realidades, que até teres aberto esse caminho, elas nunca teriam sido possíveis. Portanto, eu acho sempre isto, eu acho que tu, para poderes construir uma nova realidade que ninguém consegue imaginar, tu tens que disparar para um universo aparentemente totalmente impossível. E aí o teu grau de alcance é sempre 500 vezes superior àquilo que tu conscientemente alguma vez imaginaste que poderias alcançar. Portanto, eu acho que as poções mágicas estão dentro deste campo da fantasia e do impossível, entre aspas, mas se alguém conseguiu realizar isto e concretizar, é porque se inspirou alguma coisa, baseou-se em alguma coisa, então é sinal que tu podes sonhar também. E dentro daquilo que são as tuas realidades, elas todos os dias têm a possibilidade de se transformar e de se reinventar. Olha, é um bocado difícil responder a essa questão porque experiências efetivamente tive e continuo a ter muitas, não é? Eu consigo identificar aqui alguns momentos-chave, mas sempre que eu penso em algum momento-chave, o que me vem logo à cabeça ou o que eu te vou responder logo imediatamente são as pessoas. E eu acredito profundamente que, independentemente do caminho, ou aliás, o caminho, as escolhas, o que tu decides fazer e como, é muito determinado pelas pessoas com quem tu te cruzas na tua vida, quer para o bem, quer para o mal. Porque eu acho que nós somos seres sociais, nós somos interdependentes e precisamos uns dos outros para viver e para sobreviver. E de facto eu tive o privilégio de crescer numa família que desde meses de idade sempre me proporcionou coisas que se calhar eram diferentes para a maior parte dos miúdos que têm uma infância dentro de parâmetros mais ou menos normais, não é? Eu cresci em Angola, nasci lá, a minha mãe também nasceu lá e os meus pais desde muito cedo, quer dizer, eu tinha meses de idade e nós fazíamos campismo selvagem, íamos para as savanas e o meu pai caçava e havia todo este contacto com a natureza que se manteve quando viemos para Portugal.
E eu acho que os meus pais conseguiram fazer uma coisa extraordinária ao longo da vida, que foi manter este espírito de explorar e rodear-se de amigos com interesses idênticos, que ainda são o círculo de amigos que eles têm, e juntos estarem constantemente a criar e a desenvolver coisas extraordinárias. E neste processo eu senti que eu tinha uma família que estava constantemente a reinventar-se e a ativar-se na sua forma de lidar com o mundo, não é? Nas caminhadas que fazíamos aos fins de semana, entretanto só há relativamente pouco tempo, há poucos anos é que eu me dei conta que os meus pais se calhar foram os primeiros empreendedores sociais que eu conheci na vida. O meu pai Então, conta-nos mais. Diz? Conta-nos mais, explica-me lá isso. O meu pai foi uma das pessoas que teve na gênese do desporto escolar em Portugal, por exemplo. Foi um dos primeiros professores no nosso país a organizar atividades de aventura para os miúdos, portanto isto há 40 anos atrás, só para veres o universo, não é? E a pegar nos alunos, porque o meu pai era professor, e a fazer atividades extraordinárias e a criar campos de férias, que foi aí também onde eu descobri a minha paixão pelo difícil, nesses campos de férias, não é, da escola, na altura, e de facto isto foi toda uma vida, não é, e não só o meu pai, mas depois a pessoa que foi o meu padrinho de casamento, o Manel Cordeiro, uma grande referência, um autêntico aventureiro, que ainda hoje continua a ser, e muito inovador em tudo o que criava, não é, muito relacionado com esta lógica do desporto-aventura, porque falar-se de desporto-aventura hoje é completamente diferente de se falar há 40 anos atrás em Portugal, onde nós na realidade fomos mesmo pioneiros e abrimos caminhos, não é? Nós, como tantas outras pessoas com quem eu hoje ainda tenho contacto e me continuo a iniciar numa série de aventuras nesta área. A minha mãe foi a primeira professora primária do nosso país a pôr computadores na sala de aula. E isto foi uma polémica tremenda na altura, não é? Hoje em dia, então para a Junior Achievement, vocês sabem a importância disto, quer dizer, eu cresci na casa das pessoas que tiveram uma influência tremenda em muito daquilo que nós vemos hoje em dia. E o que é giro neste percurso é que nenhum dos dois nunca fez isto para aparecer na fotografia ou para deixar a marca. Faziam porque simplesmente era o que fazia sentido. Porque era um desafio de proporcionar algo de melhor aos seus alunos, algo verdadeiramente transformador e que pudesse fazer a diferença. E ter crescido neste ambiente, de facto, é extraordinário, não é? Depois aqui a cereja no topo do bolo, o meu avô, que felizmente ainda cá está, com 92 anos, é a personagem A Vida é Bela, do Roberto Benigni, não é? Nós com todo o drama de deixar Angola e vir para Portugal, não é? E perder tudo. Eu tinha 3 anos na altura, o meu irmão tinha 4, e nós nunca nos apercebemos das dificuldades que a família teve, porque todos os dias lá em casa era uma festa com o meu avô, não é? Ele conseguiu criar todo um cenário de que a vida é extraordinária o tempo todo, que nos fez sentir que efetivamente o mundo é um sítio bom para se estar e que tu tens o teu papel, e era aqui onde eu queria chegar. Ou seja, as experiências Kátia, e as vivências... Diz. Kátia, acaba, termina que eu já vou Deixa-me só perguntar. terminar isto, que eu acho que isto é importante e acho que é particularmente importante não só para a Junior Achievement, mas também diz muito daquilo que nós fazemos na Girl Move e que também é o trabalho da Presley Ridge, portanto, ligando aqui. O que faz a diferença em tudo isto é que estas pessoas todas têm uma excelente capacidade de te fazer sentir especial. Ou seja, eu senti-me sempre uma pessoa muito especial, não é? Não só pelo privilégio de crescer com pessoas que me viam sempre dessa forma, não só a mim, mas ao meu irmão, e o meu irmão também uma referência, não é? Mais velho do que eu, ele sempre foi quem desbravava caminho, que se atirava para tudo e quase tudo o que fazia bem à primeira, ainda hoje é assim, um autêntico empreendedor. Eu não tinha quase outra referência senão atirar-me também, não é? E fazer, e isso acho que sempre fez parte do contexto em que crescemos, e ainda hoje eu sinto um bocado isto, não é? Então, as pessoas efetivamente é quem faz a diferença. E neste percurso, e quando eu comecei a descobrir a minha paixão pelos miúdos mais difíceis, nos tais campos de férias, o fator diferenciador ali é sempre este. Não é tanta a atividade que tu estás a fazer,
mas é ver alguém, e muitas vezes basta uma pessoa, que não desiste de ti, que gosta de ti incondicionalmente e que acredita em coisas que tu nem imaginas que tens ou que sabes ou que fazes. E isso é que faz a diferença. Que supostamente eu diria que este é o papel dos nossos pais e da nossa família, não é? E uma família, com tudo o que tem de bom e de mau, deve ser isto que deve cultivar, mas quando isto falha, nós, outras pessoas fora, temos que assumir de certa forma essa responsabilidade para os miúdos, para que todos eles possam ter esta pessoa. Olha, a minha primeira resposta à tua pergunta é porque não, não é? Que é o que eu respondo quase sempre, cada vez que há uma questão. Mas porquê esse assado? Porque não? E tu, a partir do momento em que dizes porque não, há todo um mundo de possibilidades na tua resposta, não é? Isto foi uma coisa que eu aprendi com um dos meus grandes mentores, o Clark Cluster, que a forma como tu formulas a questão vai determinar em grande medida as soluções que tu vais encontrar para resolver o problema, não é? Portanto, esse é um fator-chave. E pensando aqui, e agora voltando efetivamente à tua pergunta, não é? O porquê Moçambique? Porque não preocupar-me só com Portugal, porque já temos aqui muita coisa que fazer e de facto há muito caminho em todo lado. Eu acho que hoje em dia não há como não pensar nas coisas de uma forma mais global. Eu acho que nós já não estamos no ponto em que podemos fechar os olhos ao que se está a passar no resto do mundo e achar que de alguma forma isto não nos vai afetar. Não é? Um iceberg que derrete na Antártida vai se refletir no mundo inteiro. Os corais que nós estamos a perder no mundo inteiro vão ter um impacto ambiental como nós nunca assistimos na recente história da humanidade. Então, e porquê que nós não devemos assumir de uma vez por todas? Eu acho que todo o tema dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável estão a alertar o mundo para isto, que nós temos que assumir de uma vez por todas que um problema que está a acontecer no outro lado do mundo, ou que tem um impacto tremendo em várias partes do mundo, vai nos afetar de alguma forma. E nós pensamos, mas há coisas que não são uma escolha nossa, como, por exemplo, o facto dos norte-americanos terem votado num presidente que é uma besta. Afeta toda a gente, afeta o mundo inteiro. Não há como não haver uma interligação entre escolhas e decisões e problemas que estão a acontecer numa determinada parte do mundo. Aliás, o próprio coronavírus é um excelente exemplo disto. Acho que nós estamos numa fase, melhor do que nunca, que nos alerta para a interligação de todos os problemas no mundo. Portanto, isto é uma parte da resposta. Já não há problemas que são só de um determinado país ou que não nos dizem respeito. E depois há aqui outra parte da resposta que é, nem todos nós somos apaixonados pelas mesmas causas ou pelos mesmos problemas. E ainda bem, porque há problemas para toda a gente resolver. E esta é a boa notícia, não é? Há espaço para todos. E ainda bem que somos todos diferentes. Pela minha ligação, eu não sei dizer, não tenho assim uma resposta clara para te dizer o porquê, não é? Eu só sei é que depois de ir a Moçambique a primeira vez, eu lembro-me que a primeira sensação que eu tive a sair do avião foi de familiaridade. Eu nunca tinha ido a Moçambique antes, mas de certa forma há muito da África presente em mim desde sempre pelo próprio historial da minha família, não é? Portanto, acho que houve ali uma identificação muito grande. E depois há características do povo moçambicano que eu acho que são fascinantes e que te contagiam e que te atraem de uma maneira que eu acho que é extraordinária. E para quem já leu Mia Couto, consegue ter um bocadinho disso. Ou quem já leu Paulina Chiziane, que de facto nos transmitem o calor e um estar sofrido, mas simultaneamente alegre, de um povo que eu acho que cativa. E depois, claro, um tema que naturalmente me atrai, não só falarmos de jovens adolescentes, como falarmos do tema da mulher e do papel que eu sei que a mulher pode ter na transformação do seu país, do seu mundo, do seu universo. Sei eu, sabe a Girl Move, e começa o mundo inteiro já a ter esta consciência. Portanto, e a partir do momento em que tu percebes que isto está a acontecer, sentes que podes fazer alguma coisa,
podes contribuir de alguma maneira, não há como virares as costas, quer dizer, é uma coisa que começa a estar contigo, está sempre ali e consciente ou inconscientemente o teu caminho começa a ir nesse sentido. Olha, a Girl Move é uma academia de liderança e de empreendedorismo social para mulheres em Moçambique, que tem como visão a mulher como líder disruptiva a transformar o seu mundo. Vocês podem perguntar, então, mas porquê Moçambique e porquê a mulher? E na altura em que a Girl Move começou a dar os primeiros passos em Moçambique, isto em 2013, portanto já ainda um passado recente, mas já aqui com alguns anos de experiência, o que motivou a este trabalho foi de facto nós termos consciência que a maior parte dos estudos sobre a pobreza na altura, e ainda continuamos a sentir isto, o que dizem é que nos países mais pobres no mundo, se tu educares uma mulher, a médio e longo prazo tu vais conseguir resolver este problema, porque a mulher tem efetivamente um efeito multiplicador pela forma como investe os recursos que tem na educação dos seus filhos e do cuidar. Portanto, eu acho que isto é algo que está muito presente, não só culturalmente, mas na própria gênese da mulher enquanto cuidadora e de garantir o bem-estar de todos à sua volta, mas é muito mais do que isto. Acho que o mundo é perfeito, entre aspas, quando nós conseguimos trazer ao de cima o melhor de todos. E neste sentido, o papel da mulher não só está muito negligenciado num país como Moçambique, como está altamente reprimido. Há uma série de dimensões, que muitas delas são culturais, que têm posto a mulher ao longo de séculos com um papel não só muito instrumental, mas muito minimizado e muito incapacitante também naquilo que pode ser a transformação do seu próprio país. Então, se nós pensarmos na quantidade de talento que nós estamos a desperdiçar, é uma perda tremenda, não é? Para um país que tem 30 milhões de habitantes e em que a mulher tem uma representatividade de praticamente 50%. Não há como não se fazer nada relativamente a este tema. Então a Girl Move surge com uma abordagem que também é diferenciadora, porque a nossa perspectiva não é no aqui e agora, mas sim uma abordagem sistémica. Ou seja, nós estamos a trabalhar aquilo que virão a ser as próximas gerações de líderes que vão efetivamente transformar o seu país. E isto é... Eu agora... Diz. E como é que fazem isso? Porque vamos tentar concretizar um bocadinho, não é? Porque eu percebo que para ti, que estás muito dentro da matéria, tu dizes isso e com certeza sabes o que é que estás a pensar. Mas nós não sabemos. Porque é que tu dizes, quais são as ferramentas concretas com que estás a trabalhar isso para o futuro? Sim, pois essa é uma boa questão e é bom alertares-me porque de facto a uma dada altura é difícil de conseguires ter a clareza que as pessoas precisam para perceber o que fazemos. Então, nós temos 3 programas, o Believe, o Lead e o Change, e cada um deles está focado num segmento de mulheres com uma idade e num percurso diferente. E o grande foco é essencialmente as mulheres do Change, que são jovens recém-licenciadas ou que já concluíram, no fundo, a sua licenciatura, ou algumas delas mestrado, são recrutadas a nível nacional em Moçambique, elas são miúdas com capacidades completamente acima da média, onde nós identificamos já este potencial de ser changemaker, este potencial de transformação, um drive muito grande para uma missão, e o que nós fazemos é recrutamos estas jovens mulheres para estarem connosco na academia durante um ano, que é verdadeiramente uma experiência de vida. Portanto, tudo aquilo por que elas passam enquanto estão connosco vai permitir não só ativar esse potencial, mas capacitá-las para sair da Girl Move com um plano a longo prazo de transformação do seu país numa determinada área. E enquanto estão connosco, estas mulheres que são as Girl Movers, nós temos aqui pelo menos 2 que eu consigo identificar e que felizmente fazem parte da nossa equipa, a Júlia e a Ilka,
estas girl movers, enquanto estão na academia, são mentoras de estudantes universitárias. Estas estudantes universitárias fazem parte do programa LEAD, que é um dos programas que eu lidero na Girl Move. Este programa LEAD trabalha com universitárias de Nampula que frequentam a academia menos tempo, porque elas estão a estudar. Nós queremos que elas concluam os seus estudos e queremos que elas tenham também esperança, e não só esperança, mas que ativem o seu potencial por forma a terem um emprego que faça diferença e que possam multiplicar e influenciar os outros à sua volta e serem multiplicadoras também na sua comunidade. E as Girl Movers fazem mentoria a estas jovens universitárias que, por sua vez, e estas são as nossas Powerful Teams, trabalham com as mais novas, que nós chamamos de Moarussis, que em dialeto local é o termo de jovem rapariga, Imakua significa jovem rapariga, são as nossas Moarussis que têm entre os 12 e os 15 anos de idade e que são claramente as grandes vítimas, entre aspas, daquilo que são os principais problemas a afetar a mulher numa idade precoce, como os casamentos prematuros, a gravidez na adolescência e o abandono escolar. Então, a nossa crença é que neste modelo em cascata, as Moarussis têm a oportunidade de ter modelos de referência positivos que as ajudam a perceber que é importante continuarmos a estudar, que é importante escolher quando é que eu vou querer constituir família e dedicar-me a isso e que eu posso chegar lá. Eu posso ter escolhas em relação ao meu caminho diferentes daquelas que aconteceram até agora. Porque os modelos de referência, e o meu próprio percurso também espelha isso, são das coisas mais importantes para nós acreditarmos que é possível sonhar com um futuro diferente. Mas não é só sonhar com um futuro diferente para mim. E aqui é onde a Girl Move, efetivamente acrescenta valor. É muito mais do que isso, é sermos multiplicadoras de talento. É multiplicar estas oportunidades para não só todas as pessoas que estão no meu raio de alcance, mas ter a ambição de o fazer no meu país e no mundo. Olha, tentando responder aqui estes dois aspectos da tua questão. Primeiro, eu acho que todos nós, consciente ou inconscientemente, exercitamos a liderança. E porquê que eu digo isto? Porque nós temos todas as decisões que nós tomamos e tudo o que nós fazemos, principalmente na forma como interagimos com o outro, tem sempre algum grau de influência no outro. Um grau de influência direto no seu bem-estar, no seu comportamento, etc. E um grau de influência a médio e longo prazo em relação às aprendizagens que o outro está a fazer e que vão influenciar as suas escolhas. Tanto pode ser num futuro mais imediato como a médio e longo prazo. Portanto, todos nós, consciente ou inconscientemente, exercitamos a liderança. Se todos nós temos capacidade ou não para ser líderes, há uma coisa muito interessante em relação à liderança, é que é um dos temas que tem mais visibilidade, ou seja, os líderes, entre aspas, principalmente os conhecidos ou os aclamados, são das pessoas que mais visibilidade têm no mundo, a liderança, é provavelmente um dos fenómenos mais estudados e continua ainda a ser uma daquelas áreas em que nós não sabemos muito. Por isso é que é muito fácil surgirem tantos modelos e há milhares de modelos de liderança, não é? O que é que eu te posso dizer sobre isto, principalmente em relação à evolução do tema da liderança? Até o final do século passado, os modelos de liderança que existiam eram extremamente quadrados, não era? Porque tentavam ser encaixados à luz da gestão e daquilo que tu tens que ser. E eu até diria que eram modelos castradores, não é? Liderança autocrática, democrática, laissez-faire, quer dizer, já toda a gente ouviu falar nisto. São coisas que estão completamente ultrapassadas. E isto porquê? Porque o que se começou a fazer foram estudos muito mais inteligentes, que passaram a ser estudos de caso. Há um livro extraordinário que é o Humanized Leadership, que assenta sobre estudos de 100... Só para podermos passar a referência, lembras-te de quem é o autor? Claro que eu não me lembro do nome do autor, mas eu depois vejo e a gente arranja... Diz-me o nome para eu pôr aqui no chat, como é que se chama? Humanized Leadership.
E o que é que há de interessante relativamente? Eu queria lembrar-me do nome, olha, acho que foi uma das coisas que eu estive a tentar pesquisar há bocado e não encontrei logo e depois passou-me, mas pronto, mas façam uma pesquisa que vocês são inteligentes e chegam lá. Então, mas de qualquer forma, o que é interessante relativamente a este conteúdo é que há um estudo feito de cerca de 100 líderes a nível mundial, desde conhecidos a não conhecidos, como o professor da escola na Terriola, não sei aonde, e no fundo isto foi também em busca de quais é que são aquelas características que fazem de nós um bom líder, não é? Acho que é daquelas coisas que quem estuda o tema está constantemente à procura. E na realidade, as conclusões a que se tem chegado e aquilo que nós acabamos por saber é que, primeiro, cada um de nós tem a sua essência e tu não podes fugir dela. E quando tu consegues ativar essa essência e construir em cima disso competências e capacidades que te permitam melhorar e te permitam ativar tudo isso, tu tens maior probabilidade de estar a fazer um caminho que possa ser ativado nesta situação da liderança. E porquê que eu digo probabilidade? Há situações de muitas pessoas que são líderes sem o saberem, não é? E eu acho que há todo tipo de líderes e o que é bom é nós conseguirmos criar um espaço onde todas essas lideranças possam ser ativadoras de alguma coisa. E para mim faz sentido efetivamente se isto acontece para multiplicar os outros à nossa volta ou para resolver problemas. E aí, neste caso, eu falo muitas vezes em alguns estilos de liderança, dependendo da situação, não é tanto eu ser assim ou ser assado, mas é mais eu ginasticar e estar num processo de aprendizagem em relação ao desenvolvimento de vários estilos, vários comportamentos, várias competências que me permitam adequar o estilo de liderança à pessoa e à situação. E quando nós conseguimos fazer isto, nós temos maior probabilidade de ser líderes de uma forma, digamos, mais constante, mas dinâmica, porque vamos adequando àquilo que é necessário. Um líder não é líder porque é CEO de uma organização. Eu acho que é importante isto ficar claro nas nossas cabeças. Ele é chefe de uma organização, não é? É o CEO, Chief Executive Officer. Não é? Ele é líder quando efetivamente está a multiplicar e quando tem seguidores. Ou quando tem outras pessoas que se transformam em líderes tão bons e, idealmente, muito melhores do que ele próprio. Tá? E aí sim nós temos liderança. A liderança não é sinónimo da função que eu desempenho numa determinada organização. Tanto que há imensas histórias dos pequenos poderes, entre aspas, dentro de determinadas organizações, que são pessoas com papéis que não são em nada do topo da hierarquia, mas que têm um papel de liderança tremendo em relação à forma, até como determinados departamentos funcionam, como determinadas pessoas se transformam e na aprendizagem que cada um faz. E eu acho que um dos maiores erros das pessoas que estão à frente das organizações é de não se darem conta destes fenómenos, quer queiramos, quer não, vão estar sempre a acontecer. Porque as pessoas são, as relações interpessoais e a pessoa enquanto processo, nós somos dinâmicos, não são coisas estáticas. E mesmo quando se pensa na liderança, ou numa determinada fase de uma organização, é mesmo uma fase, é um processo dinâmico. Pode haver fases em que a equipa está no seu melhor, nós sentimos que temos os melhores líderes de sempre e podemos sentir que melhor é impossível, então se melhor é impossível, daí só para baixo. E como é que tu vais lidar com isso? Porque efetivamente isto vai acontecer. Ou seja, quem está à frente das organizações tem que ter uma excelente flexibilidade e capacidade de adaptação, e cada vez mais isto é um facto no mundo em que vivemos, não é? Com o que está a acontecer hoje em dia com a história do Covid, há todo um mundo de possibilidades que se abrem para todos nós.
em relação à forma como comunicamos. Olha, não estávamos aqui agora, não é? Em relação à forma como comunicamos, à forma como interagimos, à forma como nos relacionamos. E há um poder tremendo nessa dinâmica que eu acho que muitas vezes as pessoas não têm consciência. E se nós estamos só agarrados a processos, a procedimentos, a coisas no papel e coisas que têm que ser feitas com um determinado rigor, nós descuramos um fator que é aquele que nós não conseguimos controlar com o papel, tem a ver com as emoções e com as relações interpessoais e a forma como nós comunicamos. E isso sim vai ditar em grande medida o cumprimento ou não de determinadas coisas dentro de uma organização. Portanto, eu volto a dizer, não confundir o líder com o chefe. Podem ser uma mesma pessoa, mas não necessariamente. E nenhuma organização tem um líder. E esse líder, se tiver sempre o mesmo papel, ou se funcionar sempre da mesma maneira, vai se tornar obsoleto muito rapidamente. Porque é sinal que não está a responder à especificidade nem às necessidades das pessoas, dos departamentos que tem, nem está a responder ao processo dinâmico e ao mundo de transformação em que nós estamos a viver também. A minha querida amiga Fátima, é uma excelente pergunta e eu conheço perfeitamente o contexto em que a Fátima trabalha e de facto esta questão faz todo o sentido e eu diria que sim, não é? Aliás, eu cheguei a trabalhar com a Fátima no contexto da supervisão, quando ainda estava com a Presley Ridge, agora felizmente somos grandes amigas no desporto e noutro contexto e efetivamente quando nós estamos a trabalhar com uma equipa ou com uma família, como é o caso, há lideranças que vão acontecer que podem ser explícitas ou não. E é muito importante nós percebermos como é que essas dinâmicas interpessoais funcionam. Não é? E eu acho que em determinadas fases da dinâmica familiar nós conseguimos identificar quem é que manda ou conseguimos identificar quem é que influencia. E são coisas diferentes, tá? Porque quem manda eu posso estar a responder ou obedecer por medo ou por receio da represália, mas quem eu vou efetivamente seguir ou quem eu vou ouvir é quem influencia. Tá? E este poder da influência não é pela força. Não é pela força. Agora, eu sei que há casos onde essa força está a ser exercida de uma forma de tal modo coerciva que nós temos dificuldade em abrir caminho para outro tipo de dinâmicas. Agora, isto é possível. É possível e nós conseguimos efetivamente encontrar nesse meio quem é que são pessoas que de alguma forma têm forças que conseguem mobilizar positivamente toda esta estrutura. E aliás, até pensando no próprio papel da mulher e pensando o público-alvo com quem nós trabalhamos em Moçambique, a mulher, sem se dar conta, tem um papel de muito mais influência do que aquilo que ela tem consciência. E nós muitas vezes precisamos de ajudar as pessoas a ter essa consciência para perceberem o verdadeiro poder que têm, sendo um poder diferente e que vai ter frutos e resultados a médio e longo prazo, ao contrário da coerção. Olha, essa é uma pergunta que tem um grau de complexidade que é a sustentabilidade, não é, de uma estrutura destas, e que a resposta também é complexa, não é linear. Nós temos um sistema de sustentabilidade, no fundo, que é misto, ou seja, dentro do nosso orçamento, o dinheiro que nós temos vem de várias fontes, não é? Desde ao abrigo da lei de mecenato, nós temos mecenas, temos stakeholders que são muito importantes, ativamos muito o setor empresarial de Portugal e de Moçambique, que não é só, e até esta lógica aqui, eu acho que a Girl Mover é inovadora, de facto, a Girl Move, na forma como o faz. Nós não queremos pessoas que nos deem dinheiro, nós queremos pessoas que façam parte, no fundo, deste movimento e que nos ajudem a crescer e que nos ajudem a multiplicar oportunidades. Portanto, há um engagement
neste caso das empresas e de quem nos faz doações, há um engagement muito grande que vai para além de dar o dinheiro porque gostam daquilo que nós fazemos. E depois há toda outra parte relacionada também com candidaturas, portanto também fazemos isso, tem aqui um peso muito grande e isso ajuda-nos, claro, e vocês podem pensar, mas porquê esta diversidade? A diversidade é importante para nós conseguirmos de facto continuar a crescer, porque cada vez que nós temos uma fonte de financiamento distinta, é mais uma oportunidade de aprendermos e é mais uma oportunidade de crescermos com quem nos está a ajudar. E claramente as candidaturas, por exemplo, ajudam muito nesse processo, porque permitem-nos continuar a crescer com temas que nós sabemos que são fundamentais, como é o caso da avaliação, por exemplo, da medição de impacto, e muito desse caminho, e estar constantemente a trabalhar toda esta mecânica da sustentabilidade, e isto é um processo que é dinâmico, não é linear, nós não temos as nossas fontes de financiamento não são dinâmicas, elas vão-se multiplicando algumas, outras vão-se renovando, outras vão aparecendo de novo, por todo um trabalho que a equipa faz, no fundo, neste sentido. E isso permite-nos sempre estar-nos a reinventar. Isto é o mais importante de tudo, não é? Nós quando vamos pedir alguma coisa a alguém, o que nós queremos dar em troca não é só os resultados e aquilo que nós estamos a ter na nossa organização, mas é o poder de quem está a dar também se estar a transformar e fazê-lo junto. Portanto, eu acho que isto é uma das coisas que, se calhar, é muito atrativa também para quem nos apoia. E é todo um processo dinâmico, complexo e que não é de todo fácil. Portanto, não tenham a ilusão de que, pela forma como nós comunicamos e que nos apresentamos, que este processo é fácil ou que é linear. E acho que esta é uma luta para todas as organizações, não é? Bem, eu estava-te a ouvir e é claro que já me conheces, não é? O meu cérebro começou a disparar aqui para uma série de direções, não é? E eu queria partilhar, se calhar eu aproveito para partilhar aqui dois conceitos que eu acho que me acompanham e que são fundamentais na maneira como nós abordamos situações que acontecem na nossa vida e que nós não controlamos, não é? E esta é uma delas, não é? De repente, todas as nossas vidas têm que dar uma volta enorme e nós não tivemos tempo para nos preparar para nada disto, mas temos que viver esta nova realidade que estamos a viver. Então eu queria partilhar primeiro um conceito convosco, que é um conceito de um autor que se chama Bill Burney. Eu estou a olhar para o lado, neste caso escrevi, não é? Quem me conhece já sabe que o meu nome estou terrível, portanto eu já lido com isto. Olha, como é que se escreve? Para nós escrevemos aqui no chat. Bill Burney. Bill é B-I-L-L? Sim, B-U-R-N-E-T-T. Burney. Okay. Portanto, ele fala de uma coisa que são problemas de gravidade, e eu adoro este conceito. O que é que são problemas de gravidade? São problemas que não existem. Ou seja, pensa no fenómeno da gravidade. Consegues fazer alguma coisa para lutar contra a gravidade? Não consegues, ela vai continuar a existir. Então, se não podes fazer nada, não é um problema, é uma circunstância da tua vida. Ou seja, sempre que acontece alguma coisa na tua vida que tu não estás disposto a mudar, ou que não tens capacidade para mudar, porque não está ao teu alcance, então não é um problema, é uma circunstância da tua vida. E a partir do momento em que tu passas a encarar isto, há todo um mundo de possibilidades. Portanto, a questão na realidade já passa a ser diferente. Ou seja, eu posso mudar o facto de existir um problema que se chama Covid e que nos obriga, entre aspas, a estar de quarentena e a reinventar a forma como estamos a trabalhar. Não, eu não posso mudar isso, Kátia, não está ao meu alcance fazer nada neste momento para parar a situação em que nós estamos. Então não é um problema, é uma circunstância da minha vida. E isto é tão verdade para esta situação como para alguém que tem uma doença crónica ou que tem um acidente. Ou aquelas pessoas, por exemplo, que fumam e que passam a vida a dizer eu não devia fumar, eu tenho que deixar de fumar. Mas na realidade não estão a fazer absolutamente nada para pararem.
então não é um problema, é uma circunstância da vida da pessoa. E quando nós encaramos as coisas desta forma, isto vai-te obrigar automaticamente a gerires a tua vida de uma forma diferente. Portanto, isto para mim, este conceito, por si só é uma lição de vida. Portanto, a pergunta logo à partida já vai ser diferente, a pergunta que tu vais fazer. Portanto, se eu assumir que estar em casa não é um problema, mas é uma circunstância da minha vida, então como é que eu vou organizar o meu tempo? Eu lembro-me que assim que começámos com a quarentena, uma coisa que eu disse logo aos meus colegas foi: olha, eu neste momento ganhei 10 a 15 horas por semana, que era o tempo que eu perdia em deslocações para o trabalho. Portanto, 10 a 15 horas é extraordinário. Olha, o que é que tu podes fazer com mais 10 ou 15 horas da tua vida? Não é? Formulaste a visão, não é? No fundo, olhaste sob outra perspectiva para a mesma situação. Exatamente, e é isto que eu acho que nós temos que aprender a fazer. Outra questão, que é mais uma autora que tem aqui, ela tem um TED Talk extraordinário que ela fala nisto, que é Anne Herman, N-A com 2 N's, Herman com H, E, 2 R's, M-A-N-N, em que ela fala de uma coisa muito gira e com as Girl Movers eu adoro trabalhar este tema, que é fazeres uma coisa que é mind hacking, pirateares o teu cérebro. Pirateares o teu cérebro. O que é que isto quer dizer? Cada vez que tu disseres a ti próprio, e eu fiz isto, quer dizer, eu dei-me conta disto há 1 ano e meio atrás, sabes que eu corro, apesar de não ter jeito nenhum para correr, e quem me conhece sabe disso, não é? Portanto, eu sempre procurei aquelas coisas para as quais não tenho jeito nenhum, e como continuo a não ter jeito, estou ali persistente, não é? Na corrida e na andar de bicicleta todo o terreno, e caio e faço isso tudo, mas de facto é sempre uma descoberta a cada dia. E o que é que acontece? O que eu dizia a mim própria relativamente à corrida, até há 1 ano e meio atrás, era: eu sou uma corredora lenta, portanto este é o meu ritmo, agora sou um bocado como uma tartaruga, se for preciso correr 7 ou 8 horas eu corro, mas o meu ritmo é este. E durante décadas na minha vida, eu não evoluí no meu ritmo de corrida, porque acreditei, fiz-me acreditar, portanto isto tornou-se um preconceito, fiz-me acreditar que de facto eu não conseguia mais do que isto e que a minha força era de correr muito tempo seguido, mas não o ritmo, que o ritmo era aquele. Então esta história do mind hacking é eu piratear o meu cérebro, ou seja, eu sou capaz de, ao quilómetro, fazer muito mais do que 7 minutos ao quilómetro. Eu consigo fazer mais do que isso, consigo fazer melhor. E a partir do momento em que eu começo a pensar nisto, eu sou capaz de fazer 5 minutos ou 6 minutos ao quilómetro. Então o que é que eu tenho que fazer para que isso seja possível? Comecei a fazer uma coisa como medir a frequência cardíaca, que nunca tinha feito. E dei-me conta que estava completamente na minha zona de conforto, eu nem me cansava a fazer estas médias de 7 minutos ao quilómetro, com frequências cardíacas baixíssimas. E de repente o objetivo passa a ser não fazer o tempo, mas a minha frequência cardíaca tem que andar sempre acima dos 140. E de repente, em menos de 1 mês, eu estou a fazer 6 minutos ao quilómetro. E há todo um mundo novo que se abre, não é? O que é que eu estou a tentar dizer com isto? Quando nós fazemos isto, nós temos que perceber quais é que são os nossos padrões habituais. Como é que nós habitualmente funcionamos, porque esses padrões é o que nos mantém na zona de conforto, é o que cria rigidez no nosso pensamento e é o que não nos permite ser flexíveis, a encarar situações novas. Outro exemplo de situações que são muito comuns, quando temos uma reunião de equipa, há sempre alguém que diz: eu funciono assim, eu faço as coisas desta forma. E de repente, se há alguém que diz isto, está a obrigar toda a gente a entrar na sua zona de conforto e a acomodar-se ao seu modo de funcionamento. Porque essa pessoa está solidificada numa forma de funcionamento que não se dá conta que é uma rigidez. E todos nós fazemos isto. Reparem, todos nós fazemos isto. O desafio aqui é: comecem a piratear o vosso cérebro. E como é que nós fazemos isto? Revertam as vossas crenças. Quais é que são as crenças que vocês têm em relação a vós próprios? E revertam essa crença. E de repente há todo um mundo de possibilidades que se abre e descobrimos um novo eu.
Ora bem, como resposta a esta tua questão, eu respondo a isto com aquilo que ao fim do dia, na realidade, eu acredito que é o mais importante de tudo, que é este tema de nós conseguirmos fazer alguém sentir-se especial. E isso muitas vezes pode ser a ponte, não só o catalisador, mas a ponte para nós podermos agarrar algum miúdo, e aqui eu estou a falar nos miúdos, porque eu sei que é muito o vosso público-alvo, não é? Nós temos raparigas e temos jovens mulheres na Girl Move, já não são as mais velhas, são mulheres já, mas de qualquer forma, e com elas nós fazemos isto também. O que é que cada um de nós pode fazer no dia a dia para tornar o dia da outra pessoa mais feliz? E quando eu digo isto, e tu pediste-me conselhos muito práticos, são as coisas mais simples do mundo. E aquilo que nós todos os dias temos que fazer é conectar e reconectar com as pessoas que estão à nossa volta, com aquelas pessoas que importam. E aqui eu, quando digo importam, eu estou a trabalhar com um grupo de miúdos, não é? Enquanto educadora, professora, ou o que for, eu todos os dias eu tenho que conectar e reconectar com cada um dos miúdos com quem eu trabalho. E isto significa estar atenta, significa dar um sorriso, significa dar um elogio, significa perguntar por alguma coisa que eu sei que é importante para esta criança ou jovem. Se há alguma coisa, se há uma situação qualquer que a criança ou jovem está a passar, pode ser desde um momento difícil em casa até uma coisa extraordinária, como foi convidada para fazer parte da equipa de basquete, por exemplo, basta, na primeira vez que estamos com a criança, depois disto, perguntar, é nas coisas simples que nós fazemos a diferença. É perguntar como é que está a ser, como é que está a correr, demonstrar interesse. E o conectar tem muito a ver com o demonstrar interesse, o valorizar, o demonstrar que estamos ali e que nos preocupamos. Não é fazer sermões, não é grandes discursos, não é palestras, achar que sabemos imensa coisa e vamos ali dizer tudo. Quer dizer, os miúdos não nos ligam nenhuma quando nós começamos com as palestras, não vale a pena. Mas é nestas pequenas coisas que nós efetivamente fazemos a diferença. Não é num dia, é de uma forma consistente. E tu sabes, Frederico, que uma das coisas mais importantes da Girl Move é o nosso modelo de mentoria, que é transversal, e nós trabalhamos muito com as nossas mentoras, no sentido de elas fazerem exatamente isto. O estar lá, o estar presente, não é eu estou aqui, sou a maior, não é nada disso, mas é tu és importante. Tá? E demonstrar isso, Portanto, onde nós fazemos grandes transformações é nas pequenas coisas de cada vez no dia a dia. E isso está ao alcance de todas as pessoas no mundo. Há coisas que efetivamente não é para todos, não é? Ser um Nelson Mandela, não é para todos, ou um Cristiano Ronaldo. Nós podemos ter essa ambição, mas efetivamente não é para todos. Agora, o que é para todos são pequenas diferenças que nós podemos fazer na vida das pessoas à nossa volta, que somadas vão fazer toda a diferença. E é este o poder que todos nós temos e que eu gostava que as pessoas sentissem e assumissem. Obrigado, Kátia. Vou tentar resumir. Portanto, não se contentem com pouco, mas respeitem o simples e os pequenos passos e não fiquem presos nos vossos mundos. Abram-se à possibilidade de juntarem ao vosso caminho os caminhos dos outros. Mesmo que não os conheçam ou que estejam longe, em Moçambique ou qualquer outro lado, e onde os vossos talentos, o vosso foco e sobretudo a vossa vontade vos possam levar. No fim do dia, quem mais ganhará com isso seremos sempre nós mesmos. Obrigado a todos, até à próxima talk. Obrigado, Kátia. Na próxima talk vou desafiar o Nuno Santana, que é um grande homem dos eventos em Portugal, a falar-nos um pouco do que se passa neste momento no país, com as empresas que gravitam nesta área, na área non-profit também, sem fins lucrativos também, mas também a partilhar a sua atitude e mentalidade empreendedoras e como é que nós podemos replicar isso no nosso dia-a-dia. Uma conversa marcada para o próximo dia 29, sexta-feira, no mesmo local de sempre, aqui, na página do Facebook da Generation de Portugal. Por favor, sigam a página, e já agora a do Instagram também, e do LinkedIn também. Espalhem a mensagem e tragam mais gente, quanto mais melhor. Kátia, olha, é um prazer enorme sempre falar contigo. Tenho muitas saudades tuas, muitas saudades das nossas conversas, acabo como comecei. E muito boa sorte para a Girl Move. Nós estamos ligados de alguma forma, a Junior Achievement, a Girl Move também,
mas também a católica, onde eu estou a dar aulas, e portanto há aqui uma ligação a vários níveis. Parabéns pela vossa emissão, parabéns pelo teu trabalho, e olha, fiquem bem, e até breve. Obrigada, Frederico. Até breve.